Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando, aquela informação você achou interessante, printa a tela, aí você vai passar para o caderno e assim você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos abordando o conceito de soluções. E em soluções, já sabemos que soluções são misturas homogêneas. E se são misturas, nós vamos ter pelo menos dois componentes. Um deles vamos chamar de soluto e o outro de solvente, e a combinação gerando a solução, certo? As relações matemáticas entre soluto e solvente, soluto e solução, são as diversas concentrações. Então, as concentrações são as relações matemáticas entre os participantes da solução. Nós temos, turma, diversos tipos de concentrações. Na aula de hoje, nós vamos abordar a fração molar, ok, turminha? Então, vamos entender o que é a fração molar para o soluto e para o solvente, o intervalo dessa fração, certo? A relação com a porcentagem. Tudo bem, turminha? São muitas informações, então preste atenção. Vamos iniciar. Bom, a fração molar é uma modalidade, é um tipo de concentração de soluções em que o número de mol, quando a gente fala de número de mol, estamos falando do N minúsculo. No caso aqui, o número de mol vai estar relacionado tanto ao soluto quanto ao solvente. Então, nós vamos ter o número de mol de um componente específico, dividido pelo número de mol de toda a solução. Então, eu posso ter tanto o número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução, quanto o número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução. Tá certo? O número de mol da solução, o N, por que N? Turma, quando tivermos o índice 1, vamos nos referir ao soluto. O índice 2, a gente vai estar se referindo ao solvente. Se não apresenta índice, número de mol da solução, então não tem índice, é porque se refere à solução, a mistura soluto com solvente. O número de mol da solução é determinado pela soma do número de mols do soluto com o número de mols do solvente, certo? N igual a N1 mais N2. E fração molar a gente vai representar pela letra X. Então, o X na química vai representar a fração molar. Show? A fração molar é sempre calculada de forma individual para o soluto e para o solvente. Ou seja, não se trabalha a fração molar da solução, e sim a fração molar dos componentes dessa solução, para o soluto ou então para o solvente. Assim, quando o exercício, quando a questão fornecer o número de mols do soluto, basta dividi-lo pelo número de mols da solução. E assim nós vamos obter, nós vamos determinar a fração molar do soluto, o X1. Então, a fração molar do soluto vai ser a relação entre o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução, N1 sobre N. Ou então, se for para o solvente, a fração molar do solvente, o X2, vai ser o número de mols do solvente, o N2, dividido pelo número de mols da solução, certo? Mais uma vez, a gente determina, nunca nós vamos determinar a fração molar da solução, e sim para um dos componentes em questão, soluto ou solvente. Como estamos falando
em número de mols, como a gente determina o número de mols de uma substância? Bom, a expressão é essa, turminha. O número de mols, tanto para o soluto quanto para o solvente, vai ser a massa em gramas daquela substância, certo? Dividido pela massa molar, por sua massa molar, certo? Pelo mol da substância, tá certo? Então, eu vou precisar extrair da questão, né? Extrair do exercício, observar quanto é a massa em gramas e o mol daquela substância, a massa molar, né, em questão, certo? E assim a gente calcula o número de mols para aquela determinada substância. Como o número de mols da solução, né, é a soma entre o número de mols do soluto e o número de mols do solvente, olha só, presta atenção, turminha. O denominador da fração molar, né, do soluto e do solvente sempre será maior do que o numerador, certo? Lembrando que em uma fração, né, a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador, certo? Sempre que o denominador de uma divisão é maior do que o numerador, o resultado final fica entre o intervalo, né, de 0 e 1. 0,2, 0,3, 0,004, né? São exemplos que podemos citar. Então, assim, quando realizado o cálculo da fração molar, o resultado deve estar entre 0 e 1. Então, você fez o cálculo da fração molar, certo? Fração molar do soluto, né? Você quer encontrar o X1. Então, você vai pegar o número de mols do soluto, né, o N1, dividir pelo número de mols da solução. Tá? Aí você vai ter um resultado. Por exemplo, você encontrou 0,2. Nossa, será que eu errei 0,2? Turma, eu não posso dizer exatamente que é aquele resultado, mas esse resultado ele faz sentido, porque a fração molar ela vai estar sempre dentro desse intervalo de 0 e 1, ok? Então, 0, algum valor, algum número, certo? Por quê? Porque o número de mols vai ser sempre maior, o número de mols da solução será sempre maior do que o número de mols do soluto. Então, o numerador vai ser menor do que o denominador. Então, esse resultado vai dar 0, alguma coisa. O mesmo raciocínio, turma, se você for calcular a fração molar para o solvente. Número de mols do solvente, dividir pelo número de mols da solução, e aí você vai encontrar um resultado. Por exemplo, 0,9, ok? 0,9. Então, 0,9, né, esse resultado, ele faz sentido. Por quê? Porque está dentro do intervalo de 0 e 1. A solução é a resultante da soma entre o soluto e o solvente. A somatória entre os valores das frações molares do soluto e do solvente, ele vai ter que resultar no valor 1. Então, se somarmos a fração molar do soluto, né, o x1, com a fração molar do solvente, né, o x2, o resultado vai ser igual a 1. Então, se você determinou, se a questão, por exemplo, quer que você determine a fração molar do soluto e do solvente, beleza. Você efetua o cálculo para o soluto, você encontrou o x1. Vamos supor que esse x1 foi 0,3. Né? Você não precisa fazer os mesmos cálculos para determinar a fração molar do solvente. Número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. Não precisa, porque o somatório, né, x1 com x2, tem que dar 1. Se você encontrou um x1 0,3, então a fração molar do solvente, o x2, deve ser um valor que somado com 0,3 resulte 1. Então, esse valor seria 0,7. 0,3 para o x1,
0,7 para o X2. Tudo bem, turminha? Nós podemos também trabalhar a ideia de porcentagem. Por quê? Porque nós estamos com um número decimal, ok? Como os resultados das frações molares, tanto do soluto quanto do solvente, né? Eles vão estar dentro desse intervalo de 0 e 1, podemos transformá-los em porcentagem. Para isso, o que nós vamos fazer? Basta multiplicar o resultado por 100, certo? Então, a fração molar do soluto, x1 vezes 100, eu vou ter a porcentagem do soluto. A fração molar do solvente, o x2 vezes 100, eu vou ter a porcentagem do solvente, ok? E a somatória das porcentagens de soluto e solvente, né? Esse somatório deve ser igual a 100%. Voltando para o exemplo que nós citamos, você encontrou um x1, 0,3, um x2, 0,7. 0,3 vezes 100%, 30%. 0,7 vezes 100%, 70%. E se você somar 30% com 70%, você vai ter o todo, certo? Você vai ter 100%. Pegaram, turminha? Beleza. Agora, para a gente fechar a ideia de fração molar, então vamos abordar, trabalhar algumas questões, resolver algumas questões. Então, preste atenção, turma. Uma massa de 160 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria, ou seja, a fração molar, do soluto e do solvente nessa solução respectivamente, né? Aí nós temos aqui as alternativas. Você pode printar a tela, porque agora nós vamos resolver, turma. Observe que também nós temos algumas informações, ó, as massas atômicas de alguns elementos, né? O sódio, o oxigênio, o hidrogênio. Por quê? Porque a gente precisa determinar a massa molar dessas substâncias, ok? O hidróxido de sódio e da água. O hidróxido de sódio, o NaOH. Então, como a gente determina a massa molar? Turma, fácil. Nós vamos somar as massas atômicas, as massas dos átomos que fazem parte daquela substância. Então, eu tenho o NaOH, eu tenho sódio, um sódio, né? O sódio tem massa 23, eu tenho um oxigênio, que tem massa 16, e um hidrogênio, que tem massa 1. Então, 23 mais 16 mais 1, 40. 40 gramas por mol. Então, 40 gramas por mol é a massa molar do hidróxido de sódio. A outra substância em questão é a água, né? O solvente, a água, H2O. Então, H2O são dois hidrogênios. O hidrogênio tem massa 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1, porque são dois hidrogênios. Mais o oxigênio, um oxigênio. O oxigênio, massa 16. 2 vezes 1 mais 16, turminha, 18 gramas por mol. Beleza? 18 gramas por mol. Agora vamos, né, pegando essas informações, nós vamos determinar, vamos calcular o número de mols para o soluto e para o solvente. Então, para o soluto, massa em gramas dividido por sua massa molar. Massa em gramas, 160, massa molar, 40. 160 dividido por 40, 4 mols. Essa é a quantidade de mols para o sódio, para o hidróxido de sódio. Para a água, então eu vou ter a massa da água em gramas dividido pelo mol da água. A massa em gramas, 216. O mol, a massa molar, 18. Então, 216 dividido por 18, turma, vai dar 12 mols. Então, em 216 gramas de água, nós temos, na verdade, 12 mols de água. Agora, o cálculo da fração molar. Para o X1, número de mols do soluto, né,
nós encontramos 4, dividido pelo número de mols da solução. Solução eu vou somar soluto com solvente. 4 mais 12, 16. Então, esse é o número de mols da solução. Turma, 4 dividido por 16, 0,25. Essa é a fração molar do soluto. Para o solvente, número de mols do solvente, 12, dividido pelo número de mols total, o número de mols da solução, 16. 12 dividido por 16, 0,75. Então, eu tenho a fração molar do soluto, 0,25, do solvente, 0,75. Ok, turminha? Com isso, a nossa alternativa correta, a letra C. Show? Vamos para mais uma questão. Então, olha só. Leite de vaca contém, em média, 45 gramas de lactose. E ali nós temos a fórmula molecular dessa lactose. 45 gramas de lactose por litro. A fração em quantidade de matéria da lactose no leite é de aproximadamente, certo? E nós temos mais outra informação. Considere o leite formado de água e lactose, apresentando uma densidade de 1 grama por ml. Ok? E aqui nós temos as massas atômicas e as alternativas. Se você quiser printar a tela. Bom, nós devemos calcular, turminha, a quantidade, a massa molar, tanto da lactose quanto da água. Da água, nós já fizemos no cálculo anterior. Então, sabemos que a massa molar da água vale 18, 18 gramas por mol. Agora, para a lactose. A lactose ela tem fórmula C12H22O11. São 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 átomos de oxigênio, compondo a substância lactose. Para encontrar a sua massa molar, eu vou ter que somar as massas atômicas de todos os átomos. Como são 12 carbonos, 12 vezes 12, porque o carbono tem massa 12. São 22 hidrogênios, 22, a quantidade de hidrogênios, vezes 1. 1 é o valor da massa do átomo hidrogênio. O oxigênio, são 11 oxigênios, 11 vezes 16, beleza? Turma, 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, multiplicando e depois somando, 342 gramas por mol. Então, 342 é a massa molar da lactose, 18 gramas por mol é a massa molar da água. Ok? Como a densidade do leite é de 1 grama por ml, então, em 1 litro de leite, a massa da solução é 1.000 gramas. Ok? Então, a massa do soluto, a massa da solução, 1.000 gramas, e a massa do solvente vai ser a da solução menos o do soluto, 955 gramas. Com isso, o número de mols do soluto, massa em gramas, 45, dividido pelo mol do soluto, 342. Resultado, 0,13. Para a água, que é o solvente, a massa em gramas, 955, dividido por sua massa molar, que vale 18. Então, eu vou ter como resultado 53,05. Já tenho o número de mols de cada componente. Agora, eu posso determinar a fração molar. Queremos a fração molar do soluto, ok? Então, vai ser o número de mols do soluto, 0,13, sobre o número de mols, da solução, 52,63. E aí fica fácil, É só fazermos essa continha. 0,13 dividido por 52,63. Eu vou ter como resultado, turminha, 2,47 vezes 10 elevado a menos 3. E escrevemos esse resultado em notação científica. Tudo bem, turminha? A alternativa correta, a letra D. Ok?
um pouco sobre fração molar. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!